boa tarde a todos que estão nos assistindo já. A gente está aqui 4 horas de uma sexta-feira, então a gente agradece mesmo o empenho de todo mundo de estar aqui com a gente para discutir um assunto tão relevante quanto é a reforma tributária, né? Então a gente já está aqui com o presidente Márcio, com o Renato Nobile, com o Evaldo, com a Tânia, com o Rogério, o deputado Celso Maldani e o deputado Hugo Leal já chega em seguida. A gente avisa, né, que esse evento está sendo gravado, tá, gente? E em breve vai estar no nosso canal do YouTube, disponível para todo mundo, para vocês também poderem assistir depois e divulgar também, tá? O tema da reforma tributária, a gente sabe que vai ser o tema que vai consumir, além das medidas emergenciais da Covid-19, vai ser o tema que vai consumir o Congresso Nacional, o Poder Executivo, no segundo semestre. E por isso que a gente está tão empenhado em discutir o assunto com todas as nossas cooperativas. A gente sabe que a reforma tem que simplificar o nosso sistema tributário, melhorar o ambiente de negócios do Brasil, mas também precisa respeitar o nosso modelo societário, que é o cooperativismo, né? É um cooperativismo que faz tão bem para o país, para as comunidades, para o desenvolvimento, e a gente precisa, então, que ele seja reconhecido nas leis e nas políticas públicas. E por conta dessa diversidade dos diversos setores que o cooperativismo atua, a gente está fazendo esses webinários separados por ramo, né? A gente teve, então, na segunda-feira, um debate geral sobre o cooperativismo na reforma tributária, disponível no nosso canal do YouTube, que participou, inclusive, o relator da reforma tributária junto com a gente, e vocês podem assistir lá para quem não teve a oportunidade. Mas a gente também está fazendo, então, uma conversa em separado com cada um dos ramos do cooperativismo, e hoje a gente está aqui para falar do ramo transporte, né? Um ramo que tem mais de 1.300 cooperativas, só cresce no Brasil, tanto as cooperativas de transporte de carga quanto de passageiro, mais de 100 mil cooperados e realmente uma força dentro do cooperativismo brasileiro. E, presidente, só antes de passar a palavra para o senhor, a gente sempre gosta de reforçar para as nossas cooperativas, porque a gente sabe, né? A reforma começou a estar muito forte na mídia agora, mas é um tema que a gente já está tratando na OCB, na Frencop, há algum tempo já. Então, a gente tem aqui um vídeo que faz uma retrospectiva desse nosso acompanhamento sobre a reforma tributária e já passa a palavra para o senhor. Fernanda, você coloca para a gente? O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. O som, para mim, acho que saiu um pouquinho baixo, mas para o próximo vídeo a gente vai tentar aumentar um pouquinho. Mas o vídeo também está disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir, quiser divulgar para as demais cooperativas. Presidente, agora é com o senhor, então, para dar as boas-vindas para as quase 100 pessoas que a gente já tem assistindo aqui com a gente.
Legal, Fabiola, muito obrigado, muito boa tarde. Meus cumprimentos especiais ao Celso Moldaner, nosso deputado federal, membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo e o coordenador do ramo transporte dentro da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então, Moldaner, muito obrigado pela sua presença, pela sua ajuda, pelo seu trabalho. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial também o Evaldo, viu, Evaldo? Um abração para você. E, em seu nome, Evaldo, eu abraço a cada um dos dirigentes das nossas cooperativas de transporte desse Brasilzão afora, que precisa tanto de ajuda, e vocês têm sido uma demonstração clara de boa vontade, de persistência, de resiliência. O transporte, de uma maneira geral, no Brasil, tem sido uma fonte de equilíbrio, de manutenção da segurança do país. As cooperativas, por sinal, têm um papel especial dentro desse segmento do transporte. Então, fica aqui, em primeira instância, o meu abraço a todos do movimento cooperativista de transporte. Gente, o que eu quero falar com vocês, o nosso vídeo já explica bem. E essa semana nós tivemos um exemplo muito claro da necessidade da gente estar organizado. Foi cometida uma injustiça. A ministra Tereza Cristina preparou um projeto de lei chamada Lei do Agro, uma bateria de questões que foram resolvidas, foram acertadas, e todo um pacote de posições muito bem negociadas com o Congresso Nacional. Quem teve a relatoria foi o Pedro Lupion, um deputado conhecido, articulado do Paraná. Fez um trabalho bacana. A Tereza trabalhou bem, bacana. Foi para o governo, foi aprovado no Congresso, foi para o Executivo e vieram alguns vetos que distorceram o processo. Distorceram em alguns casos, em algumas questões. Em especial, distorceram uma interrupção numa interpretação tributária sobre as nossas cooperativas agropecuárias nos processos de integração de frangos, de suínos e outros mais. Distorcia e expunha a cooperativa a uma tributação dobrada, ou mais do que dobrada. Era muito injusto. E a capacidade de articulação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, junto com a nossa organização, com a nossa equipe, argumentando com a Receita, argumentando com o Executivo, negociando com os parlamentares, depois de uma longa batalha, nós acabamos até com acordo com o governo derrubando os vetos na quarta-feira passada. Para que eu estou contando isso? Isso foi bom, foi importante? Claro que foi. As cooperativas do segmento que foram afetadas estão muito satisfeitas com essa tranquilidade que se deu. Mas isso que aconteceu essa semana vai acontecer muitas vezes daqui para frente. Nós estamos redesenhando processos de mudança tributária, Paulo. E ninguém está mexendo na coisa para ser bonzinho com todo mundo. Não vamos tampar o sol com a peneira. Se nós descuidarmos, as coisas vão nos pegar. E vão pegar nas entrelinhas, nas interpretações. Então é hora da gente estar motivado, preparado. É hora da gente fazer o que nós estamos fazendo aqui. Já estamos fazendo antes. Mas é debater dentro de cada ramo, ver aonde que a coisa pega, prever, esperar o inesperado e botar na mão dos nossos parlamentares argumentos justos, corretos, para que as coisas possam ser conduzidas da maneira correta. Mais do que articular tecnicamente, minha gente, vocês todos que nos ouvem, é importante que nós nos aproximemos dos nossos parlamentares lá na base. Eles precisam perceber a legitimidade dessa representação. Eu não preciso falar isso para o Moldaner, porque ele já é um cooperativista, ele está conosco todo dia. Mas nós temos 513 parlamentares no Congresso. Nós precisamos que eles percebam esse processo. Eu insisto e falo isso com muita tranquilidade.
Nós não estamos aqui pedindo favor ou não estamos pedindo benefício para cooperativismo. Nós só não queremos ser injustiçados. Nós não queremos pagar de maneira dupla. Pagar enquanto cooperativa e pagar enquanto cooperado. Então, quando a gente fala em adequado tratamento tributário, tem gente que acha que é buscar benefícios especiais, vantagens. Não é isso. O que nós queremos é justiça, é equilíbrio. E nós temos que estar preparados para isso. O que a OCB, o nosso sistema OCB quer fazer com esse evento e com outros que ocorrerão e nós vamos ter que estar fazendo, é ajustar o cooperativismo para se preparar para essas mudanças que vão acontecer. E vão acontecer com cada vez mais intensidade. Está acontecendo nas nossas vidas, no dia a dia. Está acontecendo nos nossos negócios. E provavelmente todos vocês estão percebendo isso. Todo mundo está mudando o comportamento. E reuniões como essa que nós estamos fazendo, há 6 meses atrás, não dava nem para pensar. Hoje virou uma rotina. E as coisas estão funcionando. Então, essa adequação para esse ajuste, e para que esse ajuste seja para o bem, nós temos que estar organizados. É por isso que eu convoco a cada um de vocês, vocês que estão na tela, já estão no time, na linha de frente. Mas todos que estão aí nos ouvindo pelo Brasil afora, a gente se empenhar nesse processo da reforma tributária e outras reformas que virão, e que nós temos que estar organizados, unidos, para nós vencermos essa parada. E fortalecendo a nossa representação legítima, que é o Congresso Nacional, com deputados e deputadas, senadores eleitos com o nosso apoio, com o nosso respaldo. E tem muita gente séria aí que merece esse respaldo. Então, desejo um bom trabalho a vocês. Vou tentar ficar o máximo que eu puder aqui, mas eu tenho uma outra reunião com o ministro Roberto Rodrigues e o ministro Alisson Paulinelli. Nós estamos trabalhando para promover o Dr. Alisson Paulinelli para receber o Prêmio Nobel da Paz, em nome da agricultura brasileira, no ano que vem. Então, eu faço parte da comissão que está trabalhando essa projeção, e isso mostra e vai espelhar. É a primeira vez que o Brasil vai disputar um Prêmio Nobel da Paz, um Prêmio Nobel, e sendo o reconhecimento da agricultura moderna no Brasil e da competitividade da nossa agricultura. Ninguém melhor do que o Alisson Paulinelli para representar isso. Então, eu estou indo lá para outra reunião, mas deixo um grande abraço, e a Fabíola, o Renato, o time lá da UCB está aí para conduzir. Evaldo, um abração para você. Bom te ver, cara. Um abraço, presidente. Obrigada, presidente. Com Deus. E é isso mesmo, né? E é isso mesmo, a gente está aqui enquanto ACB sempre vigilantes junto com a Frencop. A Tânia falou muito bem ontem que a Frencop está sempre alinhada e aliada da OCB, né? Então, acho que é isso que a gente tem que buscar. Deputado, a gente pode ouvir... Fabíola, Oi, deputado. Fabíola, me permite um minutinho antes que o presidente saia? Posso? Claro. Não, eu queria externar ao presidente Márcio a nossa gratidão. Eu sempre digo que o único pecado que Deus não perdoa para nós é falta de gratidão no coração. Então, quero lhe agradecer em nome do cooperativismo brasileiro, toda essa empatia que o senhor usa, essa sensibilidade com os parlamentares, é muito importante, porque tem 2 palavras que eu considero muito, é a gratidão e a segunda é a autoestima. Porque quando nós temos autoestima elevada, 60% do caminho, como é que se diz, já está bem engrenado, né? Ter autoestima elevada. Porque o entusiasmo vem de dentro de nós. Então, com entusiasmo, com a autoestima elevada, nós vamos atingir sempre os nossos objetivos. Então, muito obrigado, viu, presidente Márcio, por todo o apoio. Nós estamos sempre à disposição do cooperativismo brasileiro. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Um grande Márcio, abraço. doutor Márcio, e o ramo transporte também, antes que o senhor saia. Queremos dizer que nós acreditamos muito no Senhor e nas orientações que o Senhor nos dá. Então, o ramo transporte,
Nós, transportadores do Brasil, somos soldados do senhor. Transportadores cooperativistas, somos soldados do senhor nessa luta aí, tá bom? Conte conosco naquilo que você precisar. E obrigado. Tamo juntos. Hashtag somos COP. Somos COP. Nada melhor do que esses elogios e para essa gratidão, né, presidente, para encerrar a semana. Muito bom. Imagine cada um no seu trabalho. Eu relatei a medida provisória 927. Infelizmente, caducou no Senado, não botaram em votação. E agora entrei com o PL 3902, né? Entrei com o PL referente a 927. Mas o que nós estamos falando hoje, como diz o presidente Márcio, que há 6 meses atrás era uma coisa estranha praticamente, agora se tornou a rotina. Aliás, os países desenvolvidos, a Coreia do Sul, Dinamarca, enfim, se nós pegar a Estônia, que emancipou em 1991 da União Soviética, 99% tudo é digitalizado. Então, nós vamos aprender muito com essa pandemia aí, né? Eu acho que alguma coisa nós vamos aprender agora a tecnologia da informação vai nos aproximar cada vez mais. Que bom. É verdade. Para a gente fazer um evento aqui com 115 pessoas antes, imagina a quantidade de recursos, de dinheiro, de tempo que ia ser mobilizada, né? E a gente consegue fazer isso agora muito rapidamente, né? Isso é fantástico. Agora, a gente queria ouvir um pouquinho, só antes do deputado Maldaner falar, a gente queria ouvir um pouquinho do Evaldo, né? O nosso coordenador do Conselho Nacional do Ramo Transporte da OCB. Evaldo, conta um pouquinho para a gente como está o ramo e o que vocês estão esperando aí da reforma tributária. Ô, Evaldo, só tem que abrir o seu microfone, por favor. Tá certo, Fabíola. Tá certo. Bom, boa tarde para você, Fabíola. O nosso presidente já saiu aí, mas é uma pessoa simples que tem uma altíssima competência, né? Como nós dissemos aqui, que o ramo transporte acredita muito nas diretrizes que o Dr. Márcio tem colocado para o cooperativismo, e é realmente uma verdade. Nós temos certeza na liderança desse homem e sabemos que ele sabe onde está colocando a mão, né? E tem uma equipe que demonstra quem ele é, né? E a forma que ele conduz a OCB. Então, em nome dele, queria cumprimentar aqui todos os dirigentes das OCEs que têm participado conosco aí nos encontros regionais do ramo, né? E a gente tem ficado muito feliz com essas ações e essas atitudes dos nossos presidentes das OCEs. Muito obrigado. Um abraço especial aí ao nosso doutor Ronaldo Sucata, aqui de Minas Gerais. Também queria aqui agradecer e cumprimentar o Renato Nobre, nosso amigo, superintendente da nossa OCB, ator presente e zeloso também com o ramo transporte, né? Na qual a sua pessoa cumprimento toda a equipe técnica da OCB, inclusive a querida Fabíola aí, que está como moderadora, né, Fabíola? Os nossos dirigentes também, das nossas cooperativas, estão nos ouvindo, né? Os cooperados, que são a razão da cooperativa, os nossos cooperados transportadores, os parlamentares aí, Celso Maldaner, né? Que é o diretor da FRENCOP, Maldaner, Hugo Leal, né? Integrante da Comissão Mista da Reforma Tributária. Queria agradecer aqui em nome do ramo transporte. Antes, Fabíola, até de falar do ramo transporte, eu queria fazer uma pequena explanação aqui sobre um vídeo que eu ouvi essa semana, que falava que durante o fórum virtual da Frente Parlamentar da Agropecuária, que aconteceu agora, na última segunda-feira, 10 de agosto, né? Onde foi debatidas as políticas públicas agropecuárias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou na sua fala que esperava-se que a economia brasileira sofresse com um retrocesso de 10% esse ano no PIB, com pelo menos 3,5% da queda decorrente desse choque externo, né? Mas graças a Deus que isso não se deu. Pelo contrário, né? Veio zero. E para o ministro, foi a agropecuária que manteve o país vivo. E ainda destacou que as exportações brasileiras quase não sofreram durante a pandemia. Então,
essa questão de comparar o ano passado com esse ano e entender que o agronegócio não teve grandes impactos, pelo contrário, se manteve firme, isso é muito importante para nós transportadores. Por isso que eu estou dizendo sobre isso. Paulo Guedes ainda diz que a atuação do setor foi extraordinária, não só para afastar a terrível ameaça que é a pandemia, como para manter a população abastecida. Pessoal, e quando nós falamos do agropecuário, nós estamos falando do transportador. Nós temos que ligar as coisas, né? Um ramo agropecuário, o setor agropecuário, o agronegócio, ele não funciona sem uma logística adequada, e o transporte é um elo dessa logística imprescindível. Então, isso quer dizer que nós temos que ficar orgulhosos com os transportadores brasileiros para o que eles fizeram, para a forma com que eles estão atuando, de maneira heróica. Né? Nós temos visto que o transportador não deu nenhum passo para trás. Pelo contrário, não olhou a doença, não olhou a crise, não ficou ouvindo palavras de desordem. Pelo contrário, se colocou na posição de um soldado para o nosso país. E por isso, no agropecuário tivemos a nossa participação e temos a nossa participação ativa. Estou dizendo isso porque é importante ressaltar que uma coisa não vive longe da outra, né? Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo interligado. Então, o setor transporte teve uma participação fantástica e está tendo, né? Ele ressaltou ainda que o Brasil tem vantagens competitivas muito fortes no agropecuário. O Brasil tem abundância de recursos hídricos, de sol, além de dominar a tecnologia que permite 3 safras por ano. Permitiu 3 safras por ano, tem serviço para nós, né? E tem intercooperação. E é uma outra palavra que nós precisamos reforçar, e eu acho que a questão da reforma tributária precisa se atentar para isso, né? Da importância do reconhecimento do ato cooperativo na intercooperação, né? Na relação entre as cooperativas, talvez naquilo que hoje não representa. Muitas vezes o mercado é colocado de fora no ato cooperativo. Né? A relação não é só dentro de casa. A relação é com o mercado para que possamos fazer negócio. Afinal de contas, cooperativismo é negócio rebocando um social. Né? Então, olha que o outro dado que ele colocou, que eu achei fantástico. Né? E, na realidade, esse dado foi colocado por um economista. 51% da soja que é transitada em exportação mundial sai do Brasil. 34% da carne de frango, 24% da carne de boi, farelo de soja 24%, milho 21%, carne suína 10%. Pessoal, nós estamos num país rico de oportunidades, né? Rico. Então não dá para criar agora muro de lamentação. Temos que estar junto com o Estado está junto com a iniciativa privada, o cooperativismo é negócio, entidades privadas com propriedade coletiva, que dá identidade para o autônomo. Hoje são mais de 600 mil autônomos pelo país que não têm identidade, porque não estão ligados a uma cooperativa. Então, precisa, e o governo já viu isso, né? O Ministério da Cidadania já percebeu, o Ministério do Transporte já percebeu isso e tem feito um trabalho maravilhoso aí de valorização das cooperativas, e aqui nós agradecemos por essa valorização que as cooperativas têm tido nesse governo, né? Então, o cooperativismo é a solução. A gente tem visto aí as plataformas digitais tomarem frente do mercado, entrar no nosso país sem pedir licença, explorar os transportadores, explorar as pessoas, a uberização do trabalho sem nenhum tipo de regra, chegando, e nós que somos formais, legítimos, que não utilizamos caixa 2, que temos governança em nossas cooperativas, que somos empresas sérias, né, registradas no sistema OCB, observamos isso, mas nós não concordamos. E claro que nós aprendemos com isso também. Né? Essa transformação digital, as plataformas digitais muito nos ensinam, mas nos ensinam a fazer cooperativismo também utilizando plataforma digital. Né? O modelo do cooperativismo de plataforma, a inserção dessas tecnologias para fazer a coisa acontecer de forma mais rápida, também deve ser
foco nosso. E quando a gente fala isso, deputados, a gente está dizendo que o Estado precisa estar atento a essa questão e fazer com que as legislações sejam úteis para essa roda girar, né? Que sejam modernas, que sejam sensíveis à mudança de comportamento do consumidor. A gente tem percebido quanto o consumidor tem mudado de comportamento, mudando os nossos negócios, é claro, e devendo mudar a legislação também. Nós temos aí com o advento do e-commerce, do delivery chegando, e o transporte crescendo mais ainda com isso. Agora somos atores importantíssimos nesse cenário de fazer as entregas nas casas das pessoas, né? Através do delivery, através do e-commerce, esse mercado que cresce absurdamente. As plataformas digitais que mais crescem, né, estão voltadas para essa questão do mercado de e-commerce. Enfim, hoje somos mais de 1.300 cooperativas do Brasil. Transportadores que vivem sobre uma ótica da legalidade, da segurança jurídica. E queremos continuar assim, e queremos, com certeza, temos muito apoio da nossa frente parlamentar, mas agora, com essa reforma tributária, nós esperamos, e a OCB é o nosso farol, é da OCB que nós ouvimos e é ela o nosso porta-voz. O que a OCB diz é isso que nós acreditamos, porque ela faz de maneira técnica. O nosso Conselho Consultivo participa da governança da OCB, e isso é orientação da diretoria da OCB, que tem conselhos consultivos. Como coordenador do ramo do transporte, eu sou testemunha de como o Conselho Consultivo tem sido ouvido pela nossa diretoria da OCB e através da equipe técnica levado aos nossos parlamentares os nossos anseios, os anseios da base. Porque na cooperativa não existe atravessador. A cooperativa ela é uma caixa de passagem, né? Onde o que fica na cooperativa é a gordura para manter o negócio. Mas nós não temos um atravessador. E aí, deputados, que nós precisamos estar atentos, né? Qual é o problema que nós temos de fato no nosso país quando nós falamos de reforma tributária, na atuação de muitas vezes com entes que não fazem bem para o nosso negócio. E o cooperativismo está aí. Então, se o setor agropecuário cresce, nós crescemos juntos. Ele ainda diz, por último, eu estou encerrando a minha fala, ele diz que a maior potência alimentar do mundo acordou, que foi o agropecuário, o Brasil na sua agroindústria, né? E nós somos participantes desse processo. Eu queria agradecer já a participação, e eu sei que o nosso tempo ele é exíguo, mas essas palavras aqui são realmente o que a gente pensa, né? E vamos para frente e agradecer a toda a nossa equipe de apoio aí. Forte abraço para todos. Obrigada, Evaldo. Obrigada por essas palavras sobre o cooperativismo de transporte, sobre o nosso futuro, sobre a OCB. E é isso aí, a gente juntos vamos ser muito mais fortes para superar as crises que vão vir e superar reformas e tudo mais. E o cooperativismo sempre crescendo, desenvolvendo e levando renda, trabalho para as comunidades, desenvolvimento para todo o Brasil. Então, hoje, pessoal, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o deputado Celso Maldaner, o deputado Hugo Leal e o nosso especialista, o Rogério, que vai apresentar os impactos da reforma especificamente para o ramo transporte. A gente já teve, como eu disse, o debate geral e hoje a gente vai falar de transporte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, podem colocar no chat aqui para a gente, tá? Perguntas para os parlamentares, para o Evaldo, para o Rogério, que a gente vai respondendo ao longo da nossa live ou no chat ou aqui na fala mesmo. E, pessoal, então a gente só queria apresentar para vocês, antes do deputado Celso Maldaner, um outro vídeo que traz um resumo, porque eu sei que é um pouco complexo. São 2 propostas de emenda à Constituição que estão tramitando no Congresso, um projeto de lei que veio do Poder Executivo. Então, vamos entender um resumo do que é isso que está tramitando, o que é que a gente vai analisar aqui hoje. Aline, você coloca para a gente, por favor?
principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e em 2019 a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas. Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que para o cooperado também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%. E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Então, esse é um resumo, né? Porque realmente é muito complexo, é bastante conteúdo, mas a gente está aqui para tranquilizar as nossas cooperativas de que a gente está atento tanto à OCB quanto à Frencop, e eu trouxe o nosso especialista aqui também para poder falar um pouquinho melhor o que tudo isso significa para o ramo transporte. Mas, deputado Celso, a gente queria ouvir do senhor, como representante do ramo, né, transporte dentro da Frencop, o que o senhor acha sobre a reforma tributária, como vai ser a tramitação e também reforçar o seu apoio aí para as cooperativas no trabalho que vai ser feito daqui para frente. Só tem que ligar o som do senhor, por favor. Pronto. Com certeza, né, Fabiola? Nós vamos tratar especificamente hoje da PEC 45, da 110, do projeto do governo, mas eu gostaria antes, Fabiola, aproveitar esse instante, até motivado pelas palavras do Evaldo, né? Cumprimentando o Evaldo, o Rogério, o Renato, Fabiola, a todos que estão participando, a nossa saudação. Eu gostaria de informar que o setor agropecuário hoje, incluindo a FPA, que é muito importante do que foi citado até agora, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que está muito bem sintonizada, né, com a OCB. Quer dizer, nada passa no Congresso Nacional sem passar pela Frente Parlamentar da Agricultura, ligado ao setor do agronegócio. Só para dizer que uma vez o que mandava, o que indicava ministro da Economia, era, eu diria, a Fiesp de São Paulo, né? Os grandes empresários, o PIB das indústrias representava uma vez 45% do PIB. Hoje é 14,5%, né? Se nós pegarmos hoje o agronegócio, que representava 10% do PIB, hoje nós estamos em 20% do PIB.
mas se nós pegarmos o setor do transporte, que é o tema que vamos tratar hoje, as indústrias de fertilizantes, indústria de tratores, transporte, o setor bancário que envolve o agronegócio, nós chegamos a 40% do PIB. E o que está salvando o Brasil, o que está salvando a nossa querida Santa Catarina é o agronegócio. Foi uma pena a notícia ruim dessa semana, né? Aquele caso lá da Aurora, mas isso aí foi um mal-entendido, com certeza vamos superar essa denúncia que houve lá na China, né? De contaminação, mas isso aí com certeza. A Aurora que é exemplo do cooperativismo e que orgulha todo o Brasil, né? Então nós vamos tratar desse assunto agora ligado ao setor transporte e dizer que quem escolheu a ministra da Agricultura foi a Frente Parlamentar da Agropecuária. Quer dizer, o nosso presidente Bolsonaro colocou uma engenheira agrônoma, né? Lá de Mato Grosso do Sul para cuidar da agricultura. Muito bom, estamos muito satisfeitos nesse sentido. Então, Fabíola, você vai colocar algumas transparências, né? E nós vamos falar daquilo que nos interessa hoje. Oi, deputado. Isso, o Rogério vai passar aí a apresentação dele para a gente já já. Muito obrigada pelas suas palavras. Tá. E como eu disse, pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui para a gente. O pessoal está se apresentando, bastante cooperativas aqui hoje, mas quem tiver alguma dúvida pode colocar no chat para a gente também. Enquanto... O senhor quer falar mais alguma coisa, deputado? Não, eu queria só colocar, eu tenho algumas transparências para passar, vai ser colocado, né? Ah, o senhor tem? Eu não recebi, deputado, desculpe. E a minha assessoria falou que vocês que estava tudo com vocês para colocar aí as transparências sobre o tema então da reforma tributária. Então tá bom, vamos fazer assim, deputado. Eu queria que colocasse as transparências. Então vamos fazer assim, eu vou deixar o Rogério apresentar antes, porque daí enquanto a sua assessoria encaminha para a gente aqui os slides, as transparências, e aí a gente já coloca no ar, pode ser? Mas segundo a Andressa e o Casagrande já foi encaminhado, está tudo aí. Sem problemas, a gente pega aqui, se o senhor puder esperar um pouquinho, e a gente faz a fala do Rogério antes, enquanto a gente procura esse material do senhor, pode ser? Tá, pode ser. Obrigada, deputado. Então, pessoal, a gente vai ouvir aqui agora o nosso especialista que vai apresentar um pouquinho sobre os impactos da reforma tributária especificamente para o ramo transporte. Rogério, você então toca para a gente aí entre 15 e 20 minutos, por favor. Ok, obrigado, Fabíola. Só para confirmar, estão vendo a apresentação aí, me ouvindo bem? Tudo certo. Ok. Eu quero saudar aí nosso deputado da Frencop, deputado Maldaner, representante aí, o coordenador do ramo transporte, Evaldo, e também o Renato, a Tânia, que estão acompanhando com a gente aí, você, Fabíola, que está mediando. É um prazer estar representando aqui, falando do ramo transporte, né, e também em nome da OCEPAR, também, que vem acompanhando os debates aí da reforma tributária no dia a dia aí nessa maratona, né? Muito importante esse momento e nós temos que aproveitar isso. Bom, para não nos alongarmos muito e também já na sequência o deputado Maldaner voltar com a apresentação, eu acredito que algumas questões vão se repetir em alguns pontos, mas só para ser bem sucinto, né? A reforma tributária, a gente discutindo o adequado tratamento tributário do ato cooperativo, como foi falado aí, está na Constituição Federal isso, né? O adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, apesar de que a lei complementar ainda pende de ser finalizada e publicada essa lei complementar ainda, mas está resguardado isso na Constituição Federal, tá? E nessa apresentação breve aqui que eu vou fazer, eu quero tratar então, além do adequado tratamento tributário ato cooperativo, que está implícito em todas as discussões nossas, a reforma tributária do PL 3887, do governo federal e do Ministério da Economia,
e também as PECs, né, a reforma tributária da PEC 110 e da PEC 45, a PEC 110 do Senado ali, né, do senador presidente Davi, e também a PEC 45 também, que está na Câmara dos Deputados. Então, na PL 3887 é o foco principal agora que a gente está avaliando, né, que é uma infraconstitucional que tem ali o detalhamento da tributação, né, sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços. Esse vai ser o foco principal da nossa análise aqui de impactos. Então, como eu já coloquei, então, né, são as três propostas, né, em debate hoje, e são as duas PECs e o projeto de lei, sendo o primeiro que nós vamos tratar aqui, mais detalhado, é o PL 3887, e depois passar sucintamente só para relembrar os principais pontos das PECs. Então, no PL, ele está propondo, então, o governo propõe a unificação do PIS e da COFINS, né? Ele traz o PIS, PASEP sobre folha, importação e receitas, e a COFINS também sobre importação e receitas, unificando tudo na CBS, uma contribuição sobre bens e serviços. Os principais pontos aí que nós podemos elencar ali na reforma, no projeto, são a incidência sobre receita bruta decorrente das operações com bens e serviços, né? Só que ela inova um pouquinho além, incluindo também os acréscimos de multas e encargos, tá? E a ideia, né, a Receita Federal, no discurso do secretário, ele já comentou isso, que é simplificar a discussão em cima do que é base de cálculo, ali trazendo o conceito de receita bruta e esclarecendo isso no texto ali, bem que isso aí, de repente, a gente, né, a ideia realmente é cada vez deixar mais claro isso para evitar qualquer litígio, discussão em cima da base de cálculo. Também que não integra a base de cálculo da CBS, o ICMS, o ISS, descontos incondicionais e a própria CBS, o cálculo por fora, né? Isso é importante também, porque no PIS e COFINS a gente teve uma discussão muito grande em cima da questão da incidência do ICMS e ISS, principalmente o ICMS sobre a base de cálculo, no caso do PIS e COFINS, como tinha, isso ficou superado a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, né? Não tem muito tempo isso. E agora a CBS já vem com isso já dentro da proposta do governo. E também no projeto está claro ali que não incide sobre receitas decorrentes de exportação. Isso é mantido, né? Isso desde a Lei Candir lá atrás, quando foi Lei Candir, e a Constituição, na imunidade constitucional também, já vinha tratando que as exportações eram imunes, e o CBS também, a contribuição dos bens e serviços também está indo nessa linha. Então, não tem nenhuma mudança nesse sentido. O que a gente espera realmente é uma garantia ali dos créditos das operações anteriores à exportação. Isso vai ficar tem que ficar bem claro isso e não trazer nenhum prejuízo para nenhum contribuinte. A alíquota também é um ponto importante a ser ressaltado no projeto de lei do governo, que traz para empresas em geral, importadores, uma alíquota de 12%, né? E também uma alíquota de 5,8%, que é para instituições financeiras e seguradoras em geral, que é 12% na não cumulatividade do tributo e 5,8% no regime cumulativo, ainda mantém essas duas situações aí, atividades na alíquota de cumulatividade. Os sistemas de crédito é o valor destacado efetivo no documento, né, documento fiscal, tá? Então, vai ser o crédito ali destacado e por fora, como já foi falado, um novo modelo de tributação e uma transição rápida ali, em vigor em 6 meses após a publicação dessa nova lei. A questão, como eu falei, do crédito de PIS e COFINS hoje também na exportação e outras situações de alíquota zero e outras situações previstas na legislação, eles deverão ser compensados com outros tributos ou ressarcidos, esses estoques de créditos que vão ficar aí anteriores a essa vigência da nova lei. Então, tem uma previsão também ali, mas isso precisa estar mais claro também. Isso também já foi objeto de análise também dos técnicos, aí o pessoal está
dado alguma opinião nesse sentido para ficar mais claro no projeto de lei, né? Para o ramo transporte especificamente, a gente observa ali no projeto de lei o artigo 30 também, especificamente que as pessoas jurídicas que prestem serviço de transporte poderão apropriar um crédito presumido na subcontratação de transporte de pessoa física, né, pessoa natural, transportador autônomo. Então, ele está atribuindo ali, porque, né, voltando lá nos conceitos do tributo, da contribuição sobre bens e serviços, a pessoa física, a pessoa natural, não é contribuinte da CBS. Né? Seja o produtor agropecuário, pessoa física, seja o transportador autônomo, ali, pessoa natural, também pessoa física, ele não é contribuinte. Então, ele não vai ser tributado na CBS e também não vai gerar crédito. Então, a pessoa jurídica que está tomando o serviço desse transportador, ele tem direito, pelo artigo 30 ali, a um crédito de 30% da alíquota, né, que já resulta ali em 3,6% de crédito, né, para não cumulatividade do tributo, né, porque na sequência aí ele passa para 12% e na cadeia seguinte vai tomando esse crédito de 12%, já incluso esses percentuais. O PL também ele traz alguns regimes diferenciados, algumas necessidades que foram mantidas de regime diferenciado, que são, como a imunidade também de entidades beneficentes de assistência social e que atendam os requisitos da legislação. Outras isenções também, diversas ali no projeto de lei, mas que eu ressalto aqui a questão do prestação de serviço de transporte público, né, entre os incisos, e o ato cooperativo, ali, o ato praticado entre a cooperativa e seus associados, conforme a Lei 5764, e excetuando aqui as cooperativas de consumo, né? E até como foi colocado no vídeo aí, a Fabiola colocou, essa isenção nós entendemos que não é adequada, porque isenção seria um benefício fiscal e o adequado tratamento tributário não é um benefício fiscal. A gente quer a tributação de acordo com a atividade, né, da cooperativa, de acordo com o ato cooperativo em suas diversas vertentes, diversos ramos, né? Seja no ramo agro, o ramo transporte, ramo saúde, ramo crédito. Então, simplesmente esse tratamento não é aquele adequado tratamento que a gente espera. É claro que ele tem que resguardar os créditos, né? Os créditos da não cumulatividade, como ela nas situações em que ela está inserida ali, né? E isso tem que ser ajustado também. Ainda em regimes diferenciados, ali nós temos a isenção de serviço de transporte prevista no PL, né? Onde quaisquer receitas decorrentes de serviço de transporte público também está definido ali, outros tipos de receitas também abrange aquela isenção de serviço de transporte público. Que é vedada também a apropriação do crédito em relação à receita não incidente ou isenta, que aí vincula com aquela fala que eu falei agora há pouco da isenção do ato cooperativo, que se é isento também eu não teria direito a crédito aqui, né, pelo artigo 11 ali do PL, eu não teria direito a crédito, isso gera um custo já direto na cadeia anterior da circulação da mercadoria, do bens e serviços ali, e isso está já na cadeia para o cooperado, né, já aumentando o custo, porque não tem esse direito ao crédito, fica lá para trás já naquilo que já pagou, né. O PL também mantém o Simples Nacional e o direito ao crédito de quem é adquirido e optante do Simples. Isso é importante também, apesar que as cooperativas não se enquadram ali, né, as cooperativas não estão, mas as cooperativas atuam com as empresas optantes do Simples, né, na aquisição de bens, fornecimento e venda de bens e serviços, presta serviços dos cooperados também, né. E como eu já falei anteriormente, as exportações também, então, mantém a imunidade ali, ela não incide na CBS, assim como já não incidia no PIS e COFINS. Então, em suma, o PL, então, ele traz esses principais pontos que eu destaco aqui, né, para o ramo transporte, e lembrando que ele está essa seria a primeira fase, né, o governo deve mandar na sequência uma outra proposta na sequência para simplificação e alinhamento do IPI, né, a questão do IPI,
depois ainda uma fase do imposto de alteração no imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica e redução da tributação também, né, envolvendo uma tributação de dividendos aí, e por fim a questão da folha de pagamento, mexer na desoneração da folha de pagamento aí com uma compensação dessa desoneração. Então isso aí a gente espera primeiro, né, qual vai ser a proposta, qual é o texto. Antes disso seria especulação, qualquer situação, isso ainda está sendo aguardado aí para a gente avaliar bem como que vão surgir essas propostas. Então, eu ressalto aqui agora que já apresentamos, né, o PL 3887, quais seriam então os pontos negativos de impactos para as cooperativas, né, em especial do ramo transporte, assim. Primeiramente, a revogação de exclusões de base de cálculo, que hoje nós conquistamos isso do PIS e COFINS para dar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, né, que estão na legislação do PIS e COFINS, seja nas leis ordinárias, seja na instrução normativa da Receita Federal regulamentando isso, né. O aumento da alíquota também, apesar de ser um cálculo por fora, ele também traz um aumento no regime não cumulativo de 9,25% para 12%, que é um aumento significativo, e também extingue, principalmente aqui nesse aqui, pessoal, que extingue o regime cumulativo de 3,65%, que as cooperativas de transporte hoje aplicam um regime cumulativo. Imagina sair da alíquota de 3,65% da cumulatividade e para 12%, né, que é o que aflige também o setor de serviço, né? O setor de serviço como um todo, sai de 3,65% para a alíquota de 12%. E a questão que mantém na cumulatividade, eu disse que, na verdade, ele extingue o regime não cumulativo, o regime cumulativo, mas mantém ainda para as instituições financeiras ali, né, inclusive cooperativas de crédito e operadoras de planos de saúde. No caso, a alíquota de 4,65% para 5,8%. Tem uma majoração também de alíquota nesse sentido aí, né? Por mais que tratam especificamente essas atividades. E o que é ponto positivo no PL, né? O cálculo do tributo por fora, isso melhora a transparência do tributo para o contribuinte, para o consumidor que vai estar pagando esse tributo. A simplificação da legislação, nós temos um emaranhado de leis do PIS e COFINS que estariam sendo simplificadas, né, nesse PL. Inclusive as obrigações acessórias, isso é muito importante também, e fomenta a economia, traz o investidor, né, num cenário mais amigável da legislação, e também que não há previsão, outro ponto positivo é que não há previsão de tributação no caso de outras receitas ali, né, seria só nas receitas diretas ali, receita bruta. E também que revoga o PIS sobre folha de salários, né? Que, no caso, as cooperativas, por exemplo, que utilizam as exclusões de base de cálculo, tinham 1% sobre a folha de salários, que daí estaria sendo revogado também. Indo para as possíveis propostas de emendas aqui já avaliadas e já elencadas tanto nos vídeos que foram passados aí, a gente teria propostas no sentido de manter as exclusões de base de cálculo, né, para as cooperativas, ou seja, em vez de a proposta ainda em avaliar com os demais ramos seria manter uma não incidência com a apropriação de créditos ou então partir direto para uma proposta de manter o modelo que tem hoje de exclusões de base de cálculo, né? Seria o que nós temos hoje? A exclusão de base de cálculo dos ingressos decorrentes de ato cooperativo, que é o valor repassado ao cooperado, as receitas de venda de bens associados, as receitas decorrentes de prestação social especializados, no caso aqui também aos associados de serviços especializados aplicáveis na atividade de transporte rodoviário de cargas. Então, essas aqui já têm hoje essas exclusões do cálculo da cumulatividade. E isso está sendo tudo revogado no PL. A gente entende que isso seria importante, né, para manter a competitividade das cooperativas. E ainda também na questão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos para aquisição de bens, né, de transporte rodoviário de cargas até o limite do encargo devido. E, por último, as sobras apuradas na demonstração do resultado da cooperativa, né? Então, essas exclusões que nós temos hoje estão sendo todas revogadas neste PL e
além da majoração da alíquota, né, que sai de 3,65 cumulativo para não cumulativa de 12, e teria até a questão dos créditos a serem aproveitados, mas isso não supera esse cenário que a gente tem hoje de carga tributária do PIS e COFINS, como eu vou mostrar agora na sequência aqui. Tá? E como eu falei também, lá no PL ele traz um crédito presumido de 30% na prestação de serviço subcontratado de pessoa física, de pessoa natural, né? Isso, no ato cooperativo ali, você não entende o ato cooperativo entre o cooperado e a cooperativa, né? Uma subcontratação. O cooperado prestando serviço na cooperativa, ele está prestando serviço por meio da cooperativa, não está sendo subcontratado ali. Então, como que a cooperativa vai tomar esse crédito presumido no caso das operações passando por regime não cumulativo, né? Então, isso tem que ser melhorado na redação do artigo 30 ali, entendendo que a cooperativa também poderia tomar esse crédito presumido aqui. Hoje, para mim, não está claro isso ali, né? E aqui, então, só um exercício básico para a gente visualizar essa carga tributária que eu comentei, né? Um exercício simples aqui. É claro que cada cooperativa de transporte, do ramo transporte, você tem várias atividades diferentes ali e negócios diferentes. Então, pode refletir na compra de aquisição de bens e fornecimentos, fornecendo para cooperado também, ou pode ter outras atividades que tenham incidência, exclusão maior ou menor, no caso do cálculo do ato cooperativo, mas esse cálculo geral aqui, ele reflete bem essa carga tributária e é bem simples de demonstrar, né? Tem o custo, no caso do cooperado aqui, que é com um veículo, caminhão do cooperado, e um custo básico aqui que fica mantido, né? No caso do cooperado, como eu falei, o cooperado, pessoa física, ele não é contribuinte da CBS, né? Ele fica mantido e fica isso para frente do tomador de serviço, que seria ou é por meio da cooperativa, né? Ou é direto no mercado, tá? Então, na cooperativa aqui, ele hoje, nessa coluna de PIS e COFINS, a primeira aqui, ele tem uma incidência de PIS e COFINS menor, porque está na alíquota de cumulatividade de 3,65 e ele tem as exclusões de base de cálculo, como eu falei, né? Então, essas exclusões, e ficando a incidência somente daquilo que é da cooperativa, que você desconta aquilo que foi repassado para o cooperado, a gente tem uma incidência de PIS e COFINS de 0,37%, uma carga tributária na cooperativa, né, de PIS e COFINS. Nesse segundo cenário aqui na CBS 1 que eu coloquei aqui, você tem a manutenção do crédito ali, na verdade, o crédito presumido de 30% do PIS e COFINS do serviço de transporte prestado pelo cooperado, né, por meio da cooperativa, que aqui na primeira coluna aqui, na verdade eu nem coloquei aqui sem o crédito presumido, né, mas você tem o crédito presumido aqui mantido e algumas exclusões aqui do ato cooperativo aqui na linha de PIS e COFINS sobre CBS, aqui nas prestações de serviço, né? Então isso aqui, mantendo as exclusões do ato cooperativo, né? Aliás, nem todas as exclusões, né? Não sei se todas seriam mantidas, mas considerando 50% delas aqui, a gente teria um aumento de 0,3% para 2,4%, né? E na última coluna aqui seria que, sem as exclusões, se não tivermos as exclusões do ato cooperativo e simplesmente o crédito presumido, né? E revertermos aquela redação do crédito presumido, nós teríamos uma ampliação para uma carga tributária de 8,4%. Tá? Na verdade, essa coluna última aqui é a mesma carga tributária para qualquer atividade não cooperativa, né? Se você pegar e considerar uma carga de 12% sobre a saída aqui, né? E um crédito presumido de 30% da alíquota, como foi previsto no projeto de lei. Então, uma carga de 8,4%. Então, as exclusões de base de cálculo do ato cooperativo vão acabar penalizando aí o ramo transporte, as cooperativas, dando um aumento significativo de carga tributária, pelo que a gente avalia ali na redação atual do PL. Tá? Então, rapidamente, os demais projetos, as PECs ali que a gente tem no Congresso, na comissão mista ali, que o deputado Hugo Leal diz que depois ele vai estar comentando mais sobre isso, né? E a ideia é simplesmente fazer uma junção ali, o melhor texto para nós estamos tratando de um projeto de emenda à Constituição ali, questão de
repartição do Pacto Federativo ali, da União dos Estados e dos Municípios, é uma questão mais complexa a ser discutida, debatida. Então, a PEC 110, ela trata da união de 9 tributos ali, né? Um projeto idealizado lá para o ex-deputado Raul, que idealizou esse projeto de reforma tributária lá atrás e agora está no Senado, né? E a PEC 45 também, né, do deputado Baleia Rossi, que também é integrante da Frencope, e está também prevendo ali uma unificação de todos os tributos, ali 5 tributos no IBS, né, que daí, no caso, aprovando o PL, seria 4 tributos, né, o PIS e COFINS passaria a ser o CBS, né, para ser unificado nessa PEC. E isso está em tramitação e discussão, e acredito que é um embate maior ali, porque até envolve principalmente a questão dos municípios, né, a receita dos municípios, e o ICMS, que é a receita dos estados, que é o principal embate que nós temos aí na PEC. Seria isso, Fabiola, eu volto contigo e estou à disposição para qualquer pergunta, dúvida do pessoal aí. Obrigada, Rogério, você foi extremamente pontual, certinho no horário, agradeço. A gente recebeu alguns comentários aqui, o Abdu até passou para a gente alguns comentários sobre o ato cooperativo, exatamente como você explicou, a gente tem que demonstrar, né, o quanto fazer parte de uma cooperativa não pode onerar o cooperado, né? Esse não é o objetivo do cooperativismo e a gente tem que deixar isso muito claro para o governo, a proposta deles, junto com os parlamentares. Deputado Celso Maldaner, a gente conseguiu aqui a sua apresentação, está tudo certo agora. O deputado Hugo Leal entrou aqui com a gente também. Então, deputado Hugo, boa tarde. Tudo bom? A gente tem boa tarde, Fabiola. Tudo bom com o senhor? A gente tem só uma fala aqui do deputado Celso Maldaner, ele já passa para o senhor, tá bom? Obrigada. Fernanda, você projeta a apresentação do deputado Celso, que ele fez? Vamos lá, então, dar continuidade. Eu acho que o Rogério foi muito feliz nas colocações, principalmente quanto ao projeto do governo, deixou bem claro. Nós vamos complementar alguma coisa. Eu pediria para passar em seguida a próxima transparência. Por que mudar, né? A reforma tributária. Na verdade, faz mais de 30 anos, né? Praticamente 35 anos que se fala numa reforma tributária. Foram feitas algumas pequenas reformas tributárias, mas eu entendo que o colega Hugo Leal agora parece que vai ser prioridade, antes ainda da reforma tributária, a reforma administrativa, né? Eu entendo que nós votamos a reforma trabalhista, participei inclusive da comissão especial, o Rogério Marinho. Votamos a reforma da Previdência e não deu o que se esperava, né? Na questão de geração de empregos, o Brasil voltar a crescer, cresceu muito pouco, então nós estamos muito preocupados. Então nós estamos apostando o último cartucho praticamente agora na reforma tributária, porque se o Brasil não voltar a crescer, o que vai acontecer depois dessa pandemia com 1 trilhão de investimento aí que a gente está emitindo títulos da dívida, e para não deixar faltar dinheiro aí para a população brasileira. Então, eu acho que a reforma tributária é fundamental, mas a reforma administrativa também, né? Talvez temos que mexer no andar de cima também, votar aquela questão do extra-teto, mas vamos se ater agora à reforma tributária. Então, por que mudar? O sistema tributário atual, ele é falho, ele é injusto na arrecadação de impostos, né? A burocracia é muito grande. Excessos de tributos sobre o consumo, guerra fiscal entre os estados, da federação. Eu acho que a gente tem que dar condições igual para todos. Tributação sobre a renda profundamente regressiva, né? Então, nós precisamos, eu acho que o grande segredo é simplificar e trazer transparência total. O cidadão brasileiro deve exercer cidadania, tem que saber quanto ele vai pagar. Um produto que ele adquire, ele tem que saber quanto vai custar, quanto ele está dando de imposto para o governo. Pode passar a próxima. Bom, rapidamente sobre a PEC 45 do Baleia Rossi,
que eu participei ativamente como membro titular dessa comissão que discutiu muito a PEC 45, né? 5 impostos em um, como já foi apresentado, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ou com fins, o PIS, né? E também abrange o estadual, o ICMS, que representa muito, né, na arrecadação, e o ISS municipal. Vão se transformar no Imposto sobre Bens e Serviços, né? Com cobrança apenas no destino, né? Então, essa vai simplificar, vai desburocratizar a PEC 45, simplificando, então, de 5 impostos, vamos ter um imposto. Vamos para frente. Tem outras propostas também lá no Congresso, né? Como dos próprios auditores fiscais, agora surgiu uma proposta, simplifica já a questão do imposto único, mas isso é mais difícil. Então, outras propostas. O Senado, como foi colocado ali pelo Rogério, que é do Luiz Carlos Rauli, né? A gente fica sentido, um deputado que foi da Lei Candir, um deputado que contribuiu tanto com o Congresso Nacional, lá de Londrina, do Paraná, foi secretário da Fazenda do Paraná, é um deputado que não podia estar fora do parlamento, mas não voltou como parlamentar. Então, ele está dando essa grande contribuição, dando palestra no Brasil inteiro, centenas de palestras já, sobre a PEC 110, né? Que prevê a criação do IBS, mas com aglutinação de 9 impostos, né? IPI, PIS, CONFINS, IOF, salário e educação, CID combustíveis, contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS e ISS. Segundo o exemplo da proposta que tramita na Câmara, seria criado também um imposto sobre bens e serviços específicos, né? O caso do cigarro, o caso de bebidas alcoólicas, etc. E o PL 3887, que o Rogério apresentou, que é da autoria do Executivo. O Executivo dividiu em várias parcelas, né? Então a gente está preocupado como é que vai acontecer na prática isso. Porque eu tenho na minha mente que o projeto do governo e a PEC 110 deve ser apensadas a PEC 45 na Câmara Federal, quer dizer, vão ter que entrar no entendimento, né? Para ver o que tira de cada uma, para chegar num consenso, e teria que vir as outras propostas do governo, né? Que instituem, então, a contribuição social sobre operações com bens e serviços, né? E altera a legislação tributária federal. E a contribuição sobre bens e serviços em alíquota de 12%, que a gente está bastante preocupado. Por exemplo, o setor de serviço, né? Nós estamos muito preocupados. No crédito presumido de 3,65, né? Deu o 9,25, acho que é no lucro real. Agora vamos passar para 12% o setor de serviço, mas é por fora. Então, a gente está bastante preocupado com os cálculos, né? Sobre que, a princípio, vai aumentar a carga tributária, principalmente sobre os serviços, né? Então, é um assunto que vamos ter que debater muito, vamos ter que estar muito ligado, né? Eu, particularmente, o meu ramo é setor de serviços, mas é o ligado ao agronegócio. Felizmente, crescemos 26% este ano, durante a pandemia. Então, nós não fomos atingidos, que é o ramo de recapagens, né? Mix completo, mas é prestador de serviço, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, ele trabalha ligado ao setor rodoviário e principalmente o setor agrícola no ramo de recapagens. Mas é um setor de serviço que vai aumentar a princípio, né? Vamos ver como é que vai ser a contabilidade para apresentar tudo que é despesa para não aumentar a carga tributária. Vamos para frente. A reforma tributária, então, que nos interessa hoje é especificamente no setor de transporte, né? Como o Evaldo nos representa muito bem aí. O sistema tributário brasileiro também afeta o setor de transportes, principalmente pela elevada carga tributária que o setor enfrenta. Eu diria que o setor de transporte é o setor mais competitivo do Brasil, é o setor com a margem mais apertada. Então, eu acho que o cooperativismo
no setor de transporte vai ter que crescer muito, muito, muito agora. O próprio Ministério, lá, Osmar Terra também, o Fabinho estão se dedicando nesse sentido. Eu acho que o cooperativismo pode ser a solução, principalmente dos pequenos transportadores, dos transportadores autônomos, que não vão ser competitivos nesse setor. Entre 1988 e 2013, o país passou por cerca de 15 mini-reformas tributárias. Nesse período, só para se ter uma ideia, quer dizer, a burocracia, o que foi adicionado no ordenamento jurídico, em média, 31 novas normas tributárias, né, por dia. Por isso, em 2013, o sistema tributário brasileiro passou a ser constituído por 262.705 artigos, 612.103 parágrafos, 1.957.154 incisos e 257.451 alíneas. Então, o nosso sistema tem diferença entre setor de transporte coletivo, de carga, mas é muito burocracia. Hoje você trabalha mais de 1.500 horas para saber quanto vai pagar de imposto, né? Então, eu acho que o mais importante da reforma tributária, a princípio, é a simplificação, a desburocratização e a transparência. Nós vamos saber quanto vamos pagar de imposto, vamos exercer mais a cidadania. Mas não dá mais para continuar nesse sistema que está aí. Claro, quanto maior a empresa, mais estrutura você precisa para estudar tantas leis e cumprir com as obrigações. Por isso que nós temos bilhões de contencioso, né? Bilhões e bilhões aí que é um emaranhado muito grande de legislação. Vamos para frente. Bom, o que gerou, né, complexidade da estrutura tributária nacional, né? Sistema muito complexo, como eu já falei. Você precisa de uma estrutura muito grande para saber quanto você vai pagar de imposto, dificuldade advinda da possibilidade de interpretação da legislação por parte do Estado, quer dizer, muita normatização, muitas leis. Essa situação distorce o mercado e prejudica a competição entre os prestadores de serviços do transporte no país, enfim, desse setor tão importante, pois ela pode propiciar a existência de condições díspares, né, entre um segmento de transporte e outro, né? Quer dizer, temos que deixar bem claro o que é transporte coletivo, o que é transporte rodoviário de carga. Então, a gente está muito preocupado e, como o Rogério colocou muito bem, as leis que estão hoje favorecendo o setor, como é que vai ficar na nova legislação? Vamos mais uma transparência. Bom, o setor de transportes em números, só para a gente ter uma ideia. Dados da Receita Federal indicam que em 2017 foi arrecadado a título de tributos federais 1,4 trilhão, né, para se ter uma ideia. Desses, 61,9 bilhões foram pagos pelas empresas do setor de transporte, armazenamento, serviços auxiliares dos transportes, que, enfim, a cadeia de transporte. Ou seja, o setor transportador contribuiu com 4,2% da arrecadação do governo federal nesse setor. O segmento que mais pagou tributos foi o transporte terrestre, 57%. Aliás, hoje tudo é praticamente 70% em cima de rodoviário, né? Com precárias condições das rodovias. A contribuição para financiamento da Seguridade Social, a CONFINS, teve receita de 7,5 bilhões do setor. E você paga o CONFINS sobre o faturamento bruto, não quer dizer que é lucro, né? Então, é muita imposto de renda pessoa jurídica, gerou 5,2 bilhões aos cofres do governo federal. Então, agora se fala também nos dividendos, né? Quer dizer, estão pensando em, quem sabe, desonerar a folha, mas
de onde é que vai sair o dinheiro, criar uma contribuição, aquela da CPMF, que o Congresso é contra, de onde é que vai sair o dinheiro para desonerar a folha, que seria fundamental a desoneração da folha. Já estamos com uma polêmica aí para derrubar o veto, né? Daqueles 17 setores que são contemplados, inclusive o setor transporte está junto. Eu acho que é muito importante a derrubada do veto, como foi feito nas outras votações, um acordo com o governo, mas temos que encontrar uma saída. Vamos baixar o imposto de renda pessoa jurídica para poder tributar dividendos da distribuição, porque não é justo também fazer uma bitributação, né? Fazer uma bitributação, você já pagou o imposto de renda, depois tem que pagar novamente, porque hoje, geralmente, as empresas de 80% a 90% é reinvestido na própria empresa. Mas os acionistas também têm direito de receber uma pequena retirada, né? E se vão tributar isso aí também é muito polêmico. Vamos, eu acho que, para a última transparência. Bom, existe uma insatisfação muito grande, né? Como eu falei antes, o setor rodoviário, eu já fui transportador, já tive... a margem é bastante exprimida, principalmente o pequeno. Então, o cooperativismo acho que vai ser fundamental nesse setor transportes. Dados da pesquisa da Confederação Nacional de Transporte sobre a reforma tributária brasileira mostram que 92,8% dos transportadores entrevistados estão insatisfeitos, né, com o atual sistema tributário nacional. Os mesmos avaliam como péssimas as seguintes características do sistema tributário nacional: quantidade de tributos, 66,1%, simplicidade, 58,2%, obrigações acessórias, 54%, e a carga tributária, 53%. Vamos mais uma transparência. Então, existe uma insatisfação muito grande. A segurança jurídica representa 44,6%. Você tem que ter a legislação, né? Tem que ter uma equipe de advogados, por isso que eu falei que tem muito contencioso, tem muitas desonerações também de setores que é discutido, e a transparência eu acho que é fundamental. Tu vê, 41,6%, eu acho que exercer a cidadania, saber quanto você está contribuindo com o governo é importante. E o regime de compensação tributária, 37,4%. As três primeiras características com pior avaliação foram, portanto, quantidade de tributos, simplicidade e obrigações acessórias. Assim, fica evidenciada que a complexidade do atual sistema tributário é uma das principais preocupações das empresas que participaram da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte. Vamos lá ver se tem mais, eu acho que vamos finalizar já. Então, avaliação dos tributos, né? Na análise sobre os tributos vigentes, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, foi considerado o que mais pesa nos gastos das empresas transportadoras por 37,8% dos participantes. As contribuições previdenciárias foram apontadas por 26,4%, enquanto as contribuições do PIS e CONFINS incidentes sobre a receita bruta foram citadas por 25,6% dos entrevistados. Então, está comprovado que os transportadores, quer dizer, as transportadoras, o sistema de transporte, existe uma insatisfação muito grande. Então, veio a nossa grande responsabilidade agora, como parlamentar. Eu sei que, num primeiro momento, não vai baixar a carga tributária, não podemos se iludir, né? Mas estou muito preocupado que todos contribuem, mas também que se faça justiça, né? Com todos os contribuintes do Brasil e que não penalize algum setor mais que o outro. De fato, dados da Receita Federal demonstraram
que o ICMS é o tributo de maior arrecadação do país, sem fazer separação entre as atividades produtivas. Em 2017, a receita desse tributo foi de 441,3 bilhões, ou seja, 20,7% de toda a receita tributária do país naquele ano de 2017, considerando os tributos federais, estaduais e municipais, que somaram 2,12 trilhões. Então, o ICMS tem uma participação muito grande e o setor transporte também contribui muito com isso. Vamos ver se tem mais uma. Eu acho que estamos finalizando. Principais problemas, então, do sistema tributário. A tributação excessiva, né? Hoje chega praticamente a 33%, 34% do PIB, elevada tributação sobre a folha de pagamento. Eu diria que a folha de pagamento teria que ser totalmente isenta, né? Hoje custa 100%. Você contrata um colaborador por R$1.000 e custa R$2. Por que não pagar mais para o colaborador, né? É uma carga tributária muito alta sobre a folha de pagamento, não é justa, por isso que a desoneração da folha é muito significativa. A tributação cumulativa, né, em cascata, que afeta muito, o custo, né, o tempo financeiro das obrigações acessórias, para tu saber quanto vai pagar de imposto, etc. Desigualdade tributária entre setores da economia, como é que nós vamos ajustar isso? Alta tributação sobre insumos, alta tributação sobre bens de consumo, prazo de recolhimento das tributações e alta tributação sobre os investimentos. Quer dizer, quando você investe em equipamentos, ou mesmo na aquisição do caminhão, do trator, né, você paga mais aqui do que pagam lá fora para nossos equipamentos que são exportados. Tu vai aqui no Uruguai, em outros países, Paraguai, custa muito menos do que para os nossos aqui, que geram tanto, né? Principalmente com o agronegócio. Eu acho que estamos concluindo, Fabiola. Vamos ver, tem mais uma transparência. Tributos que mais pesam para o setor de transportes. O ICMS, como já coloquei, a contribuição previdenciária, o PIS e o CONFINS, que é sobre a receita bruta. Se dá prejuízo, dá lucro, não interessa. Sobre a receita bruta, auxílio de combustíveis, né? PIS e CONFINS incidentes sobre os combustíveis, o imposto de renda, pessoa jurídica, o ISS, imposto sobre serviço, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto sobre produtos industrializados. Então, esses são o que mais, né, acarretam, né, que mais pesam no setor de transporte. Vamos lá. Necessidades do setor, então, principalmente do setor de transporte. Redução da carga tributária, unificação de todos os tributos federais, estaduais e municipais, a simplificação, acho que é muito importante, elevado custo da operação, que eu já falei, investimentos em infraestrutura, felizmente agora, com as parcerias público-privado, está previsto aí 250 bilhões de investimentos. Estamos aguardando o ministro Tarcísio, agora em agosto, setembro, vim aqui, a BR-163, aqui no extremo oeste. Aqui nós somos a capital da agroindústria, a BR-163 está intransitável, né? Mas já foi licitado um investimento de 210 milhões de reais. Então, muitos investimentos estão faltando na área da infraestrutura. Simplificação dos processos, redução dos custos, com obrigações acessórias e maior segurança jurídica. Nós temos que ter segurança jurídica, porque você tem que ter advogado, saber quanto vai pagar, e tem muitas questões na justiça, bilhões de reais que eu estou falando, de contencioso. Então, e a reforma trabalhista, acho que já ajudou em parte, né? Mas a reforma tributária é fundamental para que a gente vote ainda neste ano e que o Brasil volte a crescer, não tem outro caminho. Se o Brasil não voltar a crescer, não tem solução no nosso país. Então, estamos muito preocupados. Era isso, eu queria agradecer, Fabiola, né? Eu queria agradecer
a nossa participação e qualquer coisa me coloco à disposição. Aí, Hugo Leale e outros colegas, Renato, Evaldo, Rogério, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Sua fala foi ótima, muito completa, mostrando para a gente os desafios que a gente tem pela frente, mas mostrando que a gente tem, sim, vários parlamentares aí preparados para fazer a defesa do nosso setor. Isso é super importante para a gente. A gente tem um comentário aqui para o senhor no chat, do Marcos Leison, que falou que o senhor está muito certo, que quanto maior é o negócio, mais tempo e mais caro é para descobrir que impostos têm que ser pagos. Então, não só pagar o imposto, mas descobrir. Então, é um sistema realmente muito complexo que precisa ser simplificado. Agora a gente vai ouvir, pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos da nossa live, a gente vai estourar um pouquinho o tempo, mas importante para a gente poder ouvir o deputado Hugo Leal, que também representa o setor e faz parte da comissão mista do Congresso Nacional, que vai analisar a reforma tributária. O deputado Hugo pediu para a gente passar um vídeo. Deputado, o senhor quer que a gente passe agora no início ou no final da sua fala? Fabíola, eu preferia primeiro cumprimentar a todos, uma satisfação. Eu estava ouvindo aqui atentamente ao Maldaner, eu falei, eu não vou falar mais nada, nem preciso falar. O Maldaner já foi completo. Maldaner, inclusive, eu vou pegar essa sua apresentação para passar para outros setores. Eu também, o Maldaner sabe disso, eu tenho uma atuação na Comissão de Viação e Transporte. A lógica aqui está perfeita, a linha de raciocínio dele. Mas eu vejo que com esse vídeo, vamos passar um vídeo que é um vídeo que a gente chama de Strava Brasil, é um vídeo produzido pela Câmara dos Deputados, 1 minuto e meio, só para nós entendermos o que está acontecendo, qual o papel da Câmara, e 1 minuto e meio, qual o papel da Câmara e a importância da discussão da reforma tributária. Fabíola, se puder, por favor. Vamos passar sim. Aline, você passa para a gente, por favor? Enquanto ela coloca no ar, a gente tem um outro comentário aqui. Time de primeira linha, parabéns, avante. Muito obrigada, pessoal. Os deputados aqui agradecem. Vamos lá. Acho que o vídeo deu uma travadinha. Vamos tentar de novo. Acho que sim. Vamos tentar mais uma vez. Pessoal, vocês conseguem projetar para a gente o vídeo? Deputado, o senhor quer começar com a sua fala, então, e a gente passa o vídeo no final, a gente testa aqui, só o seu microfone está desligado. Eu vou fazer a fala, então, que eu acho que é mais importante, e eu vejo que... Eu vejo o seguinte, Fabíola, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando com o Sistema OCB, a parceria, a alegria de poder representar também uma parcela considerável do nosso sistema cooperativo, especialmente do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do nosso presidente Vinícius, e também do incansável Abdul, que esteve durante muito tempo no CARF. Eles estão aqui com a gente, deputado. Pode dar seu oi para ele. Então, dando um abraço para eles aí, que eu não posso deixar de falar do meu estado, das dificuldades, das amarguras que o Estado do Rio de Janeiro tem passado. Mas o papel que hoje o cooperativismo desempenha, a despeito de nem todos perceberem, nem todos os parlamentares conhecerem, não é o caso do Maldaner, o Maldaner conhece muito bem, quando você sabe disso, quanto mais na área região sul, sudeste, o cooperativismo cresce assim vertiginosamente, positivamente. O que nós temos que fazer é que as outras pessoas possam compreender qual o papel do cooperativismo, o tamanho, a dimensão do cooperativismo e o que ele significa. Quando nós transferimos para essa questão da reforma tributária, o que eu penso? Eu penso aqui, e falava num evento que estava participando recente agora do Conjur, discutindo, eu tenho uma preocupação. E aí na linha do que o meu querido Maldaner já trouxe aqui, mas eu tenho uma preocupação porque a forma que está sendo discutida,
nós optamos, quer dizer, Câmara e Senado, optamos por fazer uma comissão especial. Uma comissão especial na linha de um debate com Câmara e Senado numa mesma proporcionalidade, discutindo uma PEC, a PEC 110 e a PEC 45. Perfeito? Então nós vamos discutir tentativa de unificação, simplificação. A lógica da discussão constitucional faz sentido, até porque a Constituição estabelece lá no seu sistema tributário uma série de princípios, uma série de ações, uma série de distribuições, inclusive da responsabilidade de cada um desses tributos. Perfeito? Então, eu entendo. Anteriormente, eu defendia que a tese deveria ser o debate sobre o Código Tributário Nacional. Apesar dele ter 54 anos, ele era uma lógica infraconstitucional que unificaria o sistema. Eu defendi já uma reformulação do Código Tributário Nacional como proposta inclusive, desse debate das legislações periféricas, especialmente até mesmo do ato cooperativo, que tem previsão legal e que poderia estar introduzido numa legislação, num código, porque foi uma opção jurídica que o Brasil defende, quer dizer, o Brasil se filiou, que é o tal chamado sistema codificado. No sistema codificado, nós temos códigos, e nós não respeitamos mais esses códigos. Por isso, nós temos aí a chamada manicômio tributário, uma série de nomes, porque a partir da Constituição de 88, quando se definiu uma série de princípios, e para mim a Constituição deveria só rever princípios, ou seja, só linhas mestras do sistema tributário, ele passou a definir composições. E aí você misturou as duas coisas no sistema tributário e no sistema constitucional, e na matéria infralegal ou infraconstitucional, o sistema tributário deveria fazer essas definições. Por isso que nós estamos vivendo essa dificuldade, essa situação que nós estamos assistindo, quando o governo federal, na figura do seu ministro de Estado, Paulo Guedes, depois de muito instado, depois de muito provocado, apresenta uma proposta de mudança legal, infraconstitucional. Veja, eu provoco aqui, o Maldana tem mais mandato do que eu, a gente sabe que quando você instala uma comissão especial na Câmara para discussão de matéria constitucional, aquela comissão vai discutir matéria constitucional. As discussões que estão previstas ali constitucionalmente, lá no artigo 155, o artigo que trata do sistema tributário. Então nós teremos a oportunidade de fazer esse debate e aprofundamento. Vem o governo federal, que eu costumo dizer que, não sei se as pessoas aqui assistiram à fala do ministro Paulo Guedes na comissão, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas, até desisti depois de fazer outras, porque a fala do ministro Paulo Guedes na comissão foi a síntese do sistema tributário nacional, confuso, difuso, disperso, com idas e vindas que as pessoas não conseguem compreender qual é a linha do seu raciocínio. Por quê? Porque ele não obedece a uma linha lógica, inclusive sistêmica e inclusive legal. Ele atravessa um projeto de lei 3887, que introduzindo um CBS, dentro do sistema nós estamos discutindo em matéria constitucional. No mínimo, nós temos, além do manicômio tributário, nós temos um manicômio regimental. Eu não me sinto à vontade, numa comissão especial constituída para discussão de princípios constitucionais, discutir matéria infraconstitucional. Paulo Guedes, retira isso. Primeiro porque você não explicou, você atravessou o samba, que aqui no Rio de Janeiro é muito comum a gente falar, atravessou o samba, errou o compasso, encaminha uma matéria para, numa comissão especial, discussão constitucional, uma matéria que, com todo respeito, isso aí só veio atrapalhar. Nós temos um brocado popular chamado colocou o bode na sala. O CBS é o bode na sala. Tira o bode, vamos discutir, vamos voltar aos princípios constitucionais? Vamos discutir o ICMS, o ISS, vamos tentativa de unificação, reduzir o prazo de transição, que seja. Mas ali é matéria constitucional. Nós podemos até dar elencos, podemos até dar manifestações, direcionamento para a matéria infraconstitucional. Mas o que está acontecendo aqui, com todo respeito, por mais explicações, por mais que a gente consiga, eu vou dizer, o detalhe que foi apresentado pelo Maldana, e depois eu vi também o
Croscato falando também, eu entendi perfeitamente. Mas você está tentando, Rogério, explicar o inexplicável. Porque são duas coisas, nós estamos confundindo, não é banana com laranja, estamos confundindo banana com pedra, com pedregulho, sei lá, alguma coisa assim que não tem uma linha principiológica e não guarda uma similitude dentro do sistema. Repito, é a síntese do sistema tributário nacional. Se eu pudesse definir o sistema tributário nacional em uma palavra, eu chamaria de gambiarra. Gambiarra. Cada hora vai se acrescentando uma fiação e um desvio. E os princípios constitucionais que estão lá, dentre os princípios constitucionais que estão lá estabelecidos como lógica da questão tributária, está o cooperativismo. E aí que tem que ser respeitado. É nessa linha que eu falo, eu não estou aqui fazendo demagogia, hipocrisia, eu estou dizendo o seguinte, o princípio constitucional que prevê, lá no artigo 146, que fala do ato do cooperativismo ou das cooperativas, é uma lógica que deveria estar sendo incentivada. Ela está sendo secundarizada. Esse é o equívoco. Se nós estamos discutindo princípios constitucionais, então vamos fortalecer aqueles que nós entendemos que já estão consolidados, inclusive do ponto de vista constitucional e do ponto de vista jurisprudencial. Nós já tivemos algumas definições, vamos aprender com o que nós já temos, inclusive, dessas discussões já elencadas, com repercussão geral na matéria do cooperativismo, e vamos incorporar. Ou, se não concordar com a repercussão geral da forma que foi julgado, vamos então estabelecer, até mesmo numa lógica, numa linha constitucional, deixar talvez o texto mais claro, mas não podemos perder essa oportunidade. Impacto, quando a gente vai discutir o impacto da CBS no sistema de transporte, não dá nem para discutir nem o sistema de transporte só não, estou falando de todos os outros sistemas, toda a área que gera consumo. Não vai dar, porque é o seguinte, sempre vai dar uma alíquota muito maior, porque nós não resolvemos um problema lógico, nós não resolvemos um princípio, nós não resolvemos a questão da unificação, da simplificação, você está querendo criar um outro tributo. Eu vou repetir uma palavra que a senadora Simone Tebet disse também na audiência do ministro Paulo Guedes. Ela disse o seguinte: ministro, não adianta o senhor chamar de CPMF, não adianta o senhor passar um batonzinho, mostrar que não, que é imposto de transações financeiras. É CPMF. E as pessoas não vão aceitar, ninguém vai aceitar. Até porque, como é que você vai falar em corda em casa de enforcado? Todo mundo enforcado financeiramente. Você vai falar assim, não, esse tributo veio para resolver o problema, porque nós vamos aumentar a base, mas em cima de que base? Da que a gente já tem? Em cima do que eu já estou pagando? Do efeito cascata, que o Maldani diz? Da regressividade? Olha só, Fabíola, eu queria fazer uma apresentação extremamente técnica, mas eu vou fazer aqui porque eu já estou coletando uma série de informações e de debates que a gente vem falando. Agora falava com o professor Zé Roberto Afonso, professor Scaff também da USP. Eu parti do princípio que, alguns defendem que não deveria estar discutindo reforma tributária. Primeiro, que eu defendo, sim, nós deveríamos estar discutindo reforma tributária, sim. Então, mas do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da clareza, da transparência, de uma interpretação mais lógica dos princípios constitucionais. O que aconteceu foi que nós estávamos num passo, numa marcha, e alguém chegou lá, apresentou tocou uma outra letra, um outro tom, e obviamente vai dar o descompasso. Por isso nós acabamos querendo discutir aqui CBS. Meu princípio não é discutir. Eu prefiro estar discutindo o IVA ou o IBS dentro da 110, dentro da 45, que há princípios que são contornáveis e há princípios que são lógicos, vão se encontrar, que há um consenso da necessidade da mudança, do que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Então, acabou que ele priorizou e acabamos discutindo uma matéria que, mais uma vez, que a gente colocando o carro na frente dos bois, que é um outro brocado que é muito comum e é o que está acontecendo aqui novamente. Do ponto de vista do sistema cooperativo, do ponto de vista do que nós estamos vendo aqui, nós temos que deixar claro no texto constitucional, mais claro, e aí depois no infraconstitucional, do que é o cooperativismo, aproveitando a lógica dessa existência durante esses anos todos da Constituição e a lógica que nós já vimos do dia a dia e principalmente o que já o Judiciário consolidou na sua jurisprudência. O que tivemos que absorver, iremos absorver e transformar o texto mais claro. O que tivermos que fazer a modificação, perfeitamente assim o faremos. Agora, ficar discutindo sobre uma tese de alguém que dispensa a discussão constitucional para trazer uma outra matéria, repito,
atravessar o samba. E, literalmente, com todo o respeito que tem a pessoa do Paulo Guedes, ao que ele representa para o processo de retomada econômica, nesse aspecto da reforma tributária, ele tem que voltar para os bancos escolares, conversar com economistas, conversar com advogados, para tentar entender um pouco dessa lógica, para não ficar atravessando o samba e criando essa confusão. Obrigada, deputado. A gente também tem essa preocupação em relação ao que anda, é a PEC, é o PL, é tudo ao mesmo tempo. Vamos mudar a Constituição, lei ordinária. Estava conversando hoje mesmo com o Rogério sobre isso, com a nossa assessoria jurídica, com a Tânia, e a gente falando o que vai ser, né? O que vai ser primeiro. Então, até para os setores poderem atuar, fica mais difícil da gente entender. Mas quero agradecer a fala do senhor, a fala do deputado Celso Maldani, porque eu acho que o mais importante é a gente perceber o quão qualificados são os parlamentares, né? A gente tem vários parlamentares apoiando o setor, extremamente preparados para fazer essa discussão junto com a gente. Isso dá uma tranquilidade, né? De saber que a gente tem na Frencop, nas comissões, esses parlamentares que estão tão empenhados em defender o setor. Então, isso para a gente já é realmente uma garantia, uma tranquilidade. E a gente vai continuar os contatos com as assessorias, com os senhores, que a gente tem aí as nossas emendas, inclusive uma emenda para a PEC 45, sobre o ato cooperativo, que os dois deputados mencionaram. Fabíola, só para te interromper, mas é porque na 110 isso está mais ou menos qualificado. O que nós precisamos levar é da 45, é unificar isso nessa linha. Eu tenho compreensão absoluta, já recebi o material, já me comprometi a apresentar essa proposta e com o deputado Aguinaldo Ribeiro já toquei nesse assunto e nós vamos, com certeza, na votação, se vai ser uma ou outra, nós vamos apreciar isso sim, que eu repito, que nós precisamos exatamente deixar claro esse fato, especialmente do ato cooperativo. Muito obrigada, deputado. Eu vou pedir desculpa para o senhor que a gente não vai conseguir passar o vídeo, mas a gente tem o e-mail de todo mundo aqui, a gente vai tentar encaminhar por e-mail para o pessoal assistir. E eu vou agradecer assim, as 115 pessoas que participaram aqui junto com a gente, com o senhor, com o deputado Celso, com o deputado Hugo, com o Rogério, com o Evaldo e com o Renato. E o Renato vai dar as palavras finais aqui para a gente poder encerrar e comemorar o nosso fim de semana também. Mais uma vez, boa tarde a todos e muito obrigado aí, Evaldo, Rogério, os dois deputados, com a qualificação que a Fabíola acabou de enaltecer. Realmente nos deixa muito preocupados a situação toda, mas também nos dá um alento enorme termos parlamentares aí com essa visão, com essa dedicação, com esse reconhecimento e o empreendimento dessas defesas do cooperativismo no ambiente não só do Congresso Nacional, mas de todo o ambiente executivo, judiciário, que vocês nos apoiam. Evaldo, você realmente fez um destaque do valor do transporte, do cooperativismo de transporte, e vis-à-vis com o agro, que hoje está muito evidenciado, mas o agro sem transporte não funciona. Ele é uma roda, né, Valdânia, que gira harmoniosamente. Então, aqui o nosso reconhecimento, a gratidão, que é uma palavra muito cara para mim também, deputado Maldani, a gratidão do sistema, a linha de frente que o cooperativismo de transporte não parou nessa crise toda, nessa terrível crise, mas o transporte, junto com as nossas cooperativas de saúde, junto com as cooperativas agro, mas o transporte firme, dedicado e cumprindo com a sua responsabilidade com o país e com o bem-estar dos brasileiros. Então, parabéns aí você que simboliza e representa hoje todos os dirigentes do ramo transporte aí, não só os presentes aí nesse momento, mas todo o contingente do ramo transporte. Parabéns, Evaldo. Obrigado por sua liderança e sua dedicação e a todos vocês. E, Rogério, você também representando todos os colegas das unidades estaduais, das organizações e também a Seconte, então, toda a comissão que dedicada desde sempre aí aos assuntos contábeis, tributários, a esse GT exclusivamente da questão tributária. Obrigado, você que muito bem representa também essa comissão extremamente qualificada, e eu tenho falado desse tripé, né? Uma Frencop fortalecida, um grupo técnico qualificado
para tocarmos adiante esses desafios. Então, muito obrigado aí, Rogério, toda a equipe, não só que você compõe do Sistema OCEPAR, mas de todos os colegas que se dedicam das organizações estaduais e das cooperativas conosco nesses assuntos extremamente sensíveis. Então, parabéns aí, você trouxe aí um retrato dessa questão e os impactos dessas propostas que estão aí estabelecidas, onde depois aí o deputado Celso Moldaner já fez também uma aula para nós aí. Parabéns aí pelo seu conhecimento, deputado. A gente constata que não só a sua competência, a sua dedicação histórica ao cooperativismo de Santa Catarina e do Brasil, e você mostra que está muito bem assessorado também, muito bem embasado tecnicamente. Parabéns. Obrigado. Essa questão da tônica que o senhor deu de simplificação, de justiça tributária e transparência. Isso é música aos nossos olhos, né? Na medida que são valores muito caros e necessários ao cooperativismo. Então, obrigado mais uma vez por sua dedicação conosco. Deputado Hugo Leal, primeiro agradecer o seu empenho, nós nos aproximamos mais através aí da nossa organização do Estado do Rio de Janeiro, representada aí nesse momento, inclusive com Vinícius e Abdu, mas com todo o time. Nós nos aproximamos mais agora quando o senhor relator que foi da 932 e muito dedicado nesse assunto. Fabiola teve presente no auge da pandemia, aí, teve reunião pessoal aí contigo, com as confederações. Obrigado aí por sua dedicação toda. E, olha, o senhor traz essa questão de citar como um manicômio regimental. É triste, mas é uma realidade, né? É uma realidade que vivemos no país. Mas importante a coerência e a clareza do entendimento que o senhor traz. E a gente não abre mão de contar aí contigo também nessa luta, nessa defesa. E o senhor citou muito bem, e cada vez mais, não só o poder público, mas a sociedade reconhecer a expressão do cooperativismo, o valor do cooperativismo. O senhor pegou muito bem isso, falou a dimensão do cooperativismo, gente, é muito bom. Então, o cooperativismo está junto contigo no Destrava Brasil. Não assisti o vídeo ainda, mas já gostei do título dele, Destrava Brasil. Parabéns, parabéns mesmo. E fechando aqui, pessoal, o que o presidente Márcio iniciou, falando aqui a aproximação, a necessidade cada vez maior, aí falando aí aos nossos presidentes, colegas superintendentes, colegas das unidades todas, das organizações estaduais e os dirigentes cooperativistas que estão conosco, esse chamamento do fortalecimento com a nossa base parlamentar. Isso é fundamental. A gente tem batido e não vamos deixar de bater nessa tecla, deputados, porque realmente é no estado de vocês que os votos lá estão, mas esse trabalho conosco em Brasília e também nos estados, lógico, que vocês também atuam junto às assembleias legislativas, é fundamental. Então, eu reforço esse chamamento que a gente tem feito dessa representação legítima de uma Freincop que é muito respeitada e reconhecida aí no Congresso Nacional e valorosa do tamanho que é. Então, eu fecho com esse sentimento de uma semana de dever cumprido, Evaldo, com relação à nossa base cooperativista, às nossas lideranças, nossas cooperativas, na medida que estamos trazendo com muita transparência esse diálogo de um assunto extremamente importante, vital para mantermos a competitividade das cooperativas, mantermos e estabelecermos uma melhor segurança jurídica para os negócios das cooperativas. Então, fico muito grato mais uma vez e em nome de todo o sistema cooperativista nacional, com as nossas organizações estaduais, essa gratidão e essa autoestima, deputado Moldaner, essa autoestima institucional que nos mobiliza. A autoestima pessoal sempre é fundamental,
mas a autoestima institucional que a gente está fortalecendo nessa unidade, na união de cooperativas, com seus cooperados, com nossas organizações estaduais e com a entidade nacional em Brasília. Então, com esse sentimento de gratidão e de autoestima, eu convido a todos a fazermos um transporte de um brinde à vida, Evaldo, e um brinde à nossa saúde toda. Felicidades, um feliz final de semana para todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal, e a gente está de volta. Água, mais tarde um vinho, né, deputado? Fabíola, obrigado, peça para as pessoas que estiverem não deixarem de assistir o vídeo, quem receber. 1 minuto e meio. É um recado da Câmara, que é o resumo de tudo que nós falamos aqui. Pode ter certeza. Com certeza. Absoluta. E vamos enviar por WhatsApp também. E, deputado Hugo, eu já vou falar com o senhor já sobre o 6229, que está na pauta de terça-feira. Terça-feira. Obrigado, deputado Hugo Leal. Obrigado, deputado Maldana. Não perde a oportunidade, deputado. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. E a gente volta segunda-feira com o debate do ramo saúde. Obrigada, Rogério, Evaldo e deputados. Da minha parte também, Fabíola, falou em cooperativismo, veio a Fabíola na cabeça da gente, o Renato, todo mundo, obrigado. E um abraço também a Andressa, né, aquela menina pequena que tirei lá da FPA, né? E é um orgulho, nos ajuda muito. Valeu, obrigado. É verdade. O deputado muito quiser levar a Fabíola, mas com a gente não leva, não. A Fabíola é nossa. Valeu. Tchau, obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Bom fim de semana, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.